Boa noite, meus amigos do Resenha Final. Estamos em mais um domingo, uma semana cheia de novidades aí também. Temos o Olesc começando no estado de Santa Catarina, uma competição muito importante das formações de base, de várias modalidades. Itajaí está indo com uns grupos muito fortes, várias modalidades disputando o caneco. E quem sabe Itajaí se colocando aí, mais uma vez, entre as melhores cidades do estado nesse esporte de base. Hoje temos aqui convidados super especiais de uma das coisas que eu mais amo no esporte, que é a formação de base e o esporte comunitário. Temos hoje com a gente o professor Lucas Tomás, do basquete, muito bem falado, inclusive, rasgação de seda para cima do teu trabalho, tem polos já no Cordeiros. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Professor William, diz que não te conhece como William? Não. Professor Mandrake, conhecido, famoso também aqui no município de Itajaí, com um trabalho fantástico junto à garotada e também visando o rendimento. Professor, seja bem-vindo. Pessoal, eu sempre gosto de trazer no programa o pessoal que faz esse trabalho comunitário, traz pra gente a novidade do que acontece com a sua família, do que acontece dentro de cada bairro, porque isso vai fazer a diferença. Esporte de rendimento, sim, é nossa paixão, a gente ama competir, mas tem que começar de alguma forma, e essa formação de base é muito importante. Professor Lucas, hoje temos um polo de basquete bombando no Cordeiros. Conta pra mim como é que tá funcionando. Isso, é um polo de basquete no Cordeiros que a gente, que nem você falou, a gente tira, o rendimento é importante, mas a base é fundamental. A criança nunca vai chegar no rendimento se não tiver uma base. Então a gente tem nosso polo no Cordeiros lá, graças a Deus, já há alguns anos, cada vez aumentando, criançada adora. O dia que vai acontecer um evento, alguma coisa que não vai ter aula, eu aviso, choradeira da criançada. Mas assim, é fantástico, é um polo assim que eu gosto, as criançadas se desenvolvem legal, lá a gente tem um polo que é a partir dos 8 anos de idade. Então a gente vai até 17 anos, então a gente divide as turmas ali para ficar um treinamento legal para eles e terem um bom desenvolvimento, né? Fica no Juscelino de Castro Fernandes, no ginásio mesmo, ali do Cordeiros. Isso. Aquela área toda ali, professor, já é uma área, né, de certa vulnerabilidade social, né, bem grande. Foi construída uma praça junto com o ginásio, que até podia ser melhor aproveitada. Infelizmente, a própria comunidade, de vez em quando, acaba judiando um pouquinho do espaço, mas tem vários espaços ali que podiam ser melhores aproveitados. E dentro do basquete, tem um projeto da federação que é o Basquete Transforma, que tem feito algumas reformas, deu uma mexida, inclusive aqui em Itajaí, na Praça da Vila, que deu uma reformadinha. Eu acho que ali também seria um local muito legal para fomentar o basquete, em especial essa modalidade de certa forma nova, porque entrou recente a Olimpíada, que é o 3x3. Sim. Então, o que eu costumo fazer bastante com as crianças no próprio Cordeiros, dependendo do número de crianças que eu tenho, eu faço um 3x3. As regras mudam um pouquinho de uma para outra, mas o fundamento é os mesmos, kick, passe e tudo mais. Então a gente faz o 3x3, mas faz o basquete também. Gosto de variar com as minhas próprias turmas do basquete 5 contra 5, fazer o 3x3, brincando com jogadores fora de quadra para trabalhar bastante passe rápido. Então assim, a gente faz uma mistura assim, de 3x3, 5 contra 5, para desenvolver a criançada. Ter a cabeça aberta aí para poder pensar rápido aí, desenvolver a coordenação motora. E eu vejo que é uma estratégia muito legal para poder atrair também, porque é algo mais dinâmico, né? É mais fácil no dia a dia da criançada, sob forma de lazer, também tu juntar mais 2 amigos de um lado, mais 3 do outro, tu conseguir ter um jogo, né, dentro desse novo formato do basquete. Se torna mais atrativo e mais ágil. Sim. Tanto que no próprio Cordeiros ali, antes de começar a minha aula, quando eu chego, tem vários alunos na quadra de fora jogando, ou 3x3, às vezes tem um aluno específico que fica sozinho, às vezes, jogando basquete na quadra de fora enquanto espera minha aula. Acontece ali um horário antes da dele. Ele fica um horário todo lá fora só jogando, depois vai lá dentro olhar os grandes, os maiores jogar, mas fica se divertindo até sozinho. Então, a pessoa no basquete consegue fazer um lazer sozinho, arremessando, buscando bola.
Toda vez que eu ouço, que eu vejo essa condição, que tem uma criança brincando sozinha de basquete, eu lembro das palavras do Oscar Schmidt, que dizia que no final do treino ficava lá sozinho arremessando mais tantas e tantas e tantas vezes para poder chegar na excelência que ele acabou conseguindo conquistar. E toda vez que eu vejo uma criança com a bola sozinha arremessando, cara, eu lembro do Oscar Schmidt. Ele foi tanto que acho que ele foi um precursor naquela época, assim, o basquete ficou muito conhecido, acho que do Oscar Schmidt, da Hortência, da Paula. Então, assim, nessa época, acho que o Brasil atingiu um patamar diferente no basquete mundial. Conquistaram títulos importantíssimos. Isso, porque até então era Estados Unidos, né? Estados Unidos, Olimpíadas, Estados Unidos, Canadá e tudo mais. Aí, naquela equipe de Hortência, do Oscar, deu uma virada de chave pro basquete legal no Brasil. Professor Mandrake, da mesma forma, o social, o jiu-jitsu acaba sendo um grande atrativo, em especial depois que começou a onda do MMA, UFC. Se antes o jiu-jitsu já era muito atrativo, já tinha muitos participantes, né? Tanto crianças quanto adultos, depois que teve esse boom de UFC e outras competições paralelas, com certeza o jiu-jitsu cresceu muito. Com certeza, o jiu-jitsu é uma grande ferramenta de transformação, né? Além de ser um esporte que trabalha tanto a saúde física e mental, porque exige muito mais da cabeça, o jiu-jitsu é um esporte que não exige força, e sim técnica, pensamento, raciocínio rápido. E acima disso tudo, do esporte, o valor que o jiu-jitsu agrega é o valor da transformação, de resgatar a criança, da disciplina, do respeito, de seguir exemplos como ele no tatame, né? Principalmente no trabalho de iniciação esportiva. Porque no nosso espaço, por exemplo, nós temos tanto alunos pagantes quanto alunos do projeto social, da iniciação esportiva. Só que no tatame, quando eles entram e vestem o kimono, se transforma numa coisa só. Sem segregação, sem discriminação de nada. Equalizar é importante. Com certeza, né? Acho que o que as crianças que moram nas periferias, nos lugares mais necessitados precisam é de bons exemplos. E o esporte em si, no geral, a criança que convive numa modalidade esportiva, ela tem bons exemplos. Pessoas que gostam de cuidar da saúde, da alimentação, pessoas que não gostam de fumar, de beber, de utilizar droga. E no jiu-jitsu a gente consegue alinhar tudo isso junto num pacote só. O esporte já traz essa condição de disciplina, né, para a criança, já vem naturalmente no esporte. Agora a arte marcial em especial tem um quesinho a mais, né, em relação a respeito, em relação a desenvolvimento enquanto humano, que é muito legal. Dentro do jiu-jitsu, claro, vindo de uma arte japonesa, como outras, judô, vindo outras artes marciais orientais, mas que buscam sim esse desenvolvimento infantil, né, formando eles, e isso eles usam muito nos países orientais, formando para a vida mesmo. A arte marcial dá tranquilidade para a criança poder ir e vir a qualquer lugar de cabeça erguida, dá autoestima. Principalmente no mundo como hoje, cheio de bullying, de preconceitos. Então a arte marcial dá para a criança segurança para ela poder se locomover sem se preocupar que vai sofrer preconceito, sem se preocupar se vai sofrer bullying, porque a criança sabe se defender. E aí eu vou entrar então num assunto contigo, que são, acredito que dois tabus muito grandes que estão sendo quebrados, né, dia a dia, em especial com a arte marcial. Que a criança que faz a arte marcial fica mais violenta. Eu também vejo que o desenvolvimento dela é o contrário, mas infelizmente ainda tem muita gente que pensa, olha lá, teve aquela briga, o garoto que bateu, ele é muito violento, mas não viu que às vezes é um garoto que estava se defendendo, só conseguiu se defender porque ele fazia uma arte marcial. Eu gosto de falar para os pais que procuram nosso espaço que luta é diferente de briga. Briga tem hora para acabar, luta é para a vida toda. Então, é muito diferente. Uma criança que chega no nosso CT, que não obedece o pai, não obedece a mãe, não respeita, fala palavrão, aquela criança mimada muitas vezes, por certas formas, ou aquela criança que teve a falta do pai, da figura paterna, né, ou falta da mãe, não cresceu sem estrutura, essa criança se transforma, né, porque ali ela vai aprender a seguir disciplinas, regras, se ela quiser graduar. Se ela quiser trocar de faixa, ela vai ter que seguir na linha. E não é nenhuma obrigação. As crianças levam isso como um prazer. Porque toda criança quer trocar de faixa, quer evoluir, quer dar exemplo para os mais novos, né? O jiu-jitsu é igual você coloca os dominós todos em pé e derruba, vai levando junto quem se envolve, né? Uma arte marcial que apaixona as crianças e quem experimenta.
E o outro tabu, e aí eu vou me incluir nele também, que é em relação ao esporte, em especial de rendimento, em que os técnicos, eu sou de uma linha de técnico um pouco mais severo, sempre gostei de puxar mesmo, de apertar o cinto, de deixar eles apertar mais o parafusinho da criança, deixar ela entrar na linha mais rápido, porque o esporte competitivo exige isso também. Né? E aí vem o outro tabu do que, olha lá, tem cara de mal, é tatuado, não sei não. E aí quando... Né, cara de mal e tatuado, né, é do jiu-jitsu, aí mesmo que vem um tabu enorme. Né? Com certeza. Eu já sofri muito preconceito, né? Eu já venho desenvolvendo um trabalho social desde quando eu era moleque, através do rap, do hip hop, da música. Eu cresci no meio do hip hop. E depois, quando eu cheguei nos 30 anos de idade, eu vi a necessidade de voltar para o esporte. E muita gente sofre... Muita gente tem preconceito com quem tem tatuagem, quem tem cara de bravo, até no próprio colégio. Antigamente eu ia no colégio na festinha Dia dos Pais, outros pais me olhavam dos pés da cabeça. Pô, é o lutador, né? É o briguento. Hoje eu dou aula nos colégios e hoje eu ensino para as crianças que, independente do seu visual, independente da sua cor, sexo, religião, você é um ser humano. E o que importa é o que está dentro de você, né? Eu acho que as crianças me veem como um exemplo justamente porque eles olham para mim e falam, pô, cara, ele é parecido com o meu amigo, é parecido com meu tio, com meu pai e é um professor. Então eu coloco ali, eu mostro para as crianças, eu sou quem eu sou, eu não preciso vestir uma fantasia para poder dar aula para eles. Eu dou aula do meu jeito e do meu jeito eles aprendem como tem que aprender. Eu acho que isso é um grande tabu mesmo. Eu acho que muita gente que fala isso é porque não entende do esporte, não entende da arte marcial, né? Porque a arte marcial transforma... Assim como transformou minha vida, a vida de quem passa a participar. Não tenho dúvida. E já aproveitando a deixa do hip hop, o basquete absorveu isso. Sim. Desde da sua origem americana, do hip hop, a cultura hip hop está muito inserida no basquete, tanto o basquete de quadra, o 3x3, o da pracinha. E se tu passa hoje aqui em Itajaí, por exemplo, na Praça da Beira-Rio, que tem sempre alguns grupos ali, também acontece isso, é o hip hopzinho rolando na caixinha de som ali do canto, a forma de vestimenta dos atletas do basquete, tu olha, eles estão puxando também para esse hip hop, aqui também está acontecendo isso? Tem, o pessoal, se tu for em praças, aqui na Beira-Rio, no Cordeiros, se vê bastante o pessoal com as roupas mais largas e sempre aquela caixinha de som com hip hop. Parece assim, você vai fazer o quê? Você vai jogar basquete? Tá, então aqui tem uma listinha de hip hop pra você escutar. Você escuta isso aqui que daí você vai virar um jogador de basquete. Então, assim, o pessoal tem essa... o hip hop parece que embala o basquete. Então, é normal, assim. Então, já vem de cultura também, de parte de Estados Unidos, que é forte, atletas do basquete com hip hop. Então, a gente absorve essa cultura mesmo, né? E é uma grande trilha sonora, né, pra poder jogar basquete, né? Porque eu tive alunos, assim, de gostar de outros tipos de música, né? Tive alunos que eu gosto de outros tipos de música também e tal. E alunos meus que gostam de hip hop, o irmão não, fala assim, pô, ele gosta aqui de sertanejo universitário, pô, joga basquete. Aí ele, gosta. Eu falei, e aí, professor, o que tu fala? Eu falo, cara, eu também gosto. Eita, então não deu. Então, assim, falei, cara... Aí, ó, o preconceito. Então, assim, ó, o basquete, cara, engloba tudo. O hip hop é muito forte, claro, porque tem suas... Mas engloba todas essas artes de música também, mas o hip hop é mais forte. Show de bola. Vamos para um pequeno chamado cultural, intervalinho, a gente já volta. Os professores, sempre tem bastante alunos, professores fazendo comentário aqui, chama mesmo, elogia, puxa a orelha, o pessoal geralmente puxa a minha orelha, vão mandando lá comentáriozinho, faz o comentáriozinho para mim, querendo me fazer bullying. Desestruturar. Me desestruturar. É bem isso mesmo. E falando em estrutura, a gente estava conversando agora aqui no intervalo sobre o novo basquete Brasil e que acabou desenvolvendo essa nova estrutura de basquete por todo o Brasil, dentro dos municípios e estado. Como é que está isso aqui em Itajaí? Nós vimos que essa parte de até de iniciação esportiva, de estrutura, foi fantástica na nossa cidade de Itajaí. Tanto que hoje a gente com todas as nossas modalidades que o município oferece, nós somos referência, acho que para todo o estado.
Eu não vejo outro lugar que tenha uma estrutura para iniciação esportiva que nós temos. Então, o basquete está se difundindo muito bem no município, porque a própria prefeitura está montando várias quadras espalhadas na cidade. Tanto que tem quadras, como eu estava comentando antes, do 3x3, que foi feita quadras de 3x3, só metade de quadra, para ficar mais fácil essa brincadeira das crianças. A parte até da estrutura organizacional da praça onde eles estão colocando, facilita puxar o 3x3. Né? Bem isso. E também atrai mais, como a gente está falando, é um atrativo maior para as crianças também, que vê nos filmes, vê nas séries. Nos Estados Unidos está muito difundido 3x3 também, e basquete em praça. Isso facilita em cada vez trazer mais a criança para esse mundo do basquete, mundo do esporte. Porque na verdade, tu pensa em Brasil é futebol. Hoje em dia a criança nasce já com uma bola no pé chutando. Então assim, qualquer lugar é para jogar futebol, qualquer lugar vira um campo, uma quadra. Então assim, montando pequenas cestas de basquete, o pessoal incentiva, dá um up a mais para você ficar arremessando, você fazer brincadeiras, atividade, aquelas brincadeiras lúdicas que mais para frente, quem sabe, não vão se tornar um rendimento. Nunca um atleta que começa com uma base ali de brincadeira, se interessa, aprende um movimento legal, começa com uma técnica, vai aos pouquinhos evoluindo, quando vê, ela, mas eu no futebol eu não me acerto muito bem. Mas no basquete eu sou muito bom. Então assim, ela começa a direcionar. Quando eu dou aula, eu procuro sempre incentivar os meus alunos de iniciação com 8 anos, 9, indiferente, a fazerem outras modalidades. Então, no próprio trabalho no Cordeiros, eu tenho um professor que começa a dar aula, eu dou um primeiro horário e ele entra no próximo horário. Eu incentivo todos esses meus alunos do primeiro horário a fazerem aulas de jiu-jitsu com ele no segundo horário. Então, assim, porque a criança tem que ter o conhecimento de várias modalidades. Não adianta a criança vai jogar basquete, fica só no basquete, não vai para outra. Porque eu vou perder meu aluno. Não, a criança tem que desenvolver a parte do basquete, do jiu-jitsu. Professor, me perguntou, professor, o que tu acha de jogar futebol? Fantástico, acho fantástico, porque mais lá na frente, ali com 13, 14 anos, que ela vai escolher, vai começar a focar numa coisa só. Até lá... Vai dando uma gama maior de habilidade motora para a criança. Bem isso. E assim, o Gil vai dar força para ela jogar basquete, o basquete vai dar aeróbico para ela ir para o Gil. Isso. Na verdade, uma modalidade vai auxiliar a outra. Então assim, ninguém tem que ficar... que nós estávamos comentando antes, não tem que ficar aluno exclusivo meu. O aluno tem que aproveitar que o município fornece a parte de infinidade de esportes e fazer o que conseguir, para depois ela decidir. Então eu incentivo bastante os alunos a treinar várias modalidades, por isso. E Itajaí, ainda bem, ano após ano, tem vindo desenvolvendo várias modalidades e, em especial, como falei, é algo que eu tenho uma paixão, que é esporte comunitário, esporte de base, tem se desenvolvido muito bem, em especial o USO, tem feito um trabalho fantástico dentro da diretoria de esporte comunitário da Fundação Municipal de Esportes, e os dados mostram isso pra gente, não é porque é nosso amigo, não é porque ele tem conhecidos pela cidade toda, não. É porque realmente, se pegar a quantidade de escolinhas de todas as modalidades espalhadas por todos os bairros da cidade, em relação aos outros anos, é um case com certeza de sucesso para ser apresentado para fora. Sim, com certeza. Bem isso. Eu sei, professor Mandrake, que o seu dojo tem um padrinho, um parceiro, um amigo muito especial e que é uma grande referência mundial, tanto do MMA quanto do Gil, um grande atleta que é nosso amigo Renzo Gracie. Renzo Gracie, nosso padrinho lá, grande força que chegou para somar e agregar valor para o nosso projeto, para o nosso CT, né? A iniciação esportiva abriu as portas para muitas crianças conhecerem a modalidade e o Instituto Renzo Gracie chega para dar mais valor a isso, né? A gente recentemente recebeu a visita do mestre Renzo Gracie, onde ele doou, junto com a gente, 30 kimonos para as crianças carentes que não têm condições de comprar um kimono, porque o kimono é um material caro, né? E ajudou também com a reforma do tatame, um bebedor de água industrial. Então a gente vem fazendo um trabalho junto com o mestre Renzo Gracie, representando ele aqui em Itajaí, Santa Catarina. A gente recebeu muito apoio mesmo para a gente desenvolver esse trabalho que a gente desenvolve hoje.
A gente começou na época da pandemia, onde a gente montou o Brava Kids no nosso CT, num momento bem difícil, graças ao apoio de um grande amigo também, é importante falar, o seu Rogério Russi. Se não fosse ele, a gente não estaria fazendo o nosso trabalho hoje. Ele nos deu uma grande oportunidade e hoje o trabalho, graças a Deus, vem crescendo e ganhando forças cada vez mais. Com o Renzo Gracie, o nosso trabalho tem chegado em lugares onde a gente nunca imaginou estar sendo visto. E quebra, e eu já vi imagens ali do dojo, quebra aquela ideia de que é um projeto social, tem que ser na gambiarra. Não. Projeto social, tem que ser o tatamezinho doadinho, surradinho. O dojo é lindo, é lindo. E a criança que está vindo, né, de uma estrutura de vulnerabilidade social e tem a oportunidade de estar, né, numa estrutura esportiva nesse nível, inclusive tendo a oportunidade de ganhar o material, porque o kimono que ela ganha é muito mais do que só o material esportivo, é um símbolo para ela. Sim. É um símbolo de desenvolvimento para ela. Então, muito legal e principalmente por ele, de fora, de longe, está de olho e querendo ajudar as crianças aqui. Com certeza, né? A grande lenda do jiu-jitsu, né? Então, eu que acompanho o Renzo desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu já praticava algumas artes marciais, pratiquei capoeira, judô, e eu já ouvia falar do Renzo Gracie. Então, hoje, estar trabalhando junto com ele, junto com o Instituto Renzo Gracie, para mim é uma grande satisfação. E como você falou da estrutura, o Brava Kids foi uma escola de artes marciais e visuais criada apenas para crianças. De tantos pais, de alunos que vão levar as crianças pedirem, hoje a gente tem tantos alunos adultos quanto crianças, a gente tem turma para mulheres, a gente abre vaga para quem não tem condições de pagar a mensalidade, mas a hora que eles entram no tatame viram uma coisa só, porque eles vestem o kimono e não tem, como eu havia falado, a questão da segregação social. Eu acredito que todas as crianças, todo aluno que queira fazer uma arte marcial ou um outro esporte, um basquete, quando chega num CT, num local de treinamento, onde tem uma estrutura boa, a criança não quer sair de lá. Ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Então nada melhor do que a gente proporcionar para essas crianças que não têm condições de entrar num CT pago, pagar uma mensalidade numa academia, usufruir do que quem tem condições usufrui, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Tu muda a perspectiva da vida dessa criança. Certeza. A partir desse momento que ela tem a oportunidade de estar num local onde ela acreditava não poder estar, tu cria para ela uma nova sensação de que sim, eu posso. O exemplo, eu comento com os meus alunos, porque a maioria dos meus alunos adultos são empresários. Grande parte, eles mesmos ajudam com o nosso projeto. Né? Ajudam quando falta um acessório para uma criança, uma rash guard, um kimono, um protetor bucal. O próprio aluno se dispõe a ajudar para aqueles que não têm. E a criança cresce no meio dessas pessoas e olha, fala, poxa, cara, olha o fulano ali, ele tem uma empresa, é um cara reconhecido mundialmente e ele está ali treinando junto comigo. Então a criança tem outra visão, outra perspectiva e ela pode ver que ela pode chegar aonde os outros também estão, né? Não fica limitada a apenas viver com o mínimo básico, aceitar aquele básico que o sistema oferece. A gente leva a autoestima para a criança poder chegar muito além, assim como eu cheguei, né? Eu sou morador, eu nasci na periferia, na favela, e hoje, graças a Deus, eu tenho o meu espaço próprio, junto com a minha família. Na minha família, os 4 filhos treinam, a minha esposa treina, então uma família de atletas do jiu-jitsu. E eu gosto de motivar as crianças, mostrando que nosso trabalho em família também pode ser feito por outras famílias. Né? A gente recebe muitas famílias inteiras lá, não só crianças. A interação das famílias dentro dos projetos sociais, independente da modalidade, independente do projeto, faz com que aquela criança se torne cada vez mais inserida no processo, faz com que a família toda, abraçando, né, o desenvolvimento, extrapola o meu filho. Com certeza. A família começa a se tornar engajada em ajudar o filho da outra família também, aquela família seu. Então é importantíssimo a participação da família. É um ambiente familiar, né? Eu gosto de falar para todo mundo que o nosso espaço é um ambiente familiar. Treina filho, treina mãe, treina pai, treina avô, tem alunos de 74 anos, tem alunos de 3 anos de idade. Então ali a família tem um espaço onde está sendo recebida com carinho. A gente também no Brava Kids, além das aulas de jiu-jitsu, a gente tem aula de artes visuais, onde a minha esposa dá aula de pintura, artesanato, enquanto estou dando aula para os adultos, ela está dando aula para as crianças, então faz essa interação com a família toda. E não é diferente no basquete? Não. As famílias também estão lá envolvidas? Sim, as famílias na verdade estão lá, a gente tem um espaço da arquibancada, eu sempre falo para os pais,
Às vezes fica complicado. Tem alunos de longe, não só do Cordeiros, que saem aqui do centro, que fazem aula comigo lá no Cordeiros. Então, assim, eu falo para os pais, pode ficar na arquibancada. Tem pai que vai lá com o computador trabalhando na arquibancada enquanto o filho está treinando. Então, tem pais que ficam olhando, filmando. Então, assim, a gente montou até um grupo. Nesse grupo, eu não tenho um grupo do WhatsApp, eu não tenho um grupo dos alunos, não tenho um grupo dos pais. Eu tenho um grupo que está todos, os pais e os alunos. Até porque, quando eu dou um recado, é para todo mundo. Não tem aquela coisa que o filho não passar para o pai não. Então, o recado é para todos, dou o recado ali. Eu costumo fazer alguns vídeos dos treinamentos das crianças e colocar no grupo. Tem muitos pais que a criança sai de casa sozinha, vai para o treino, volta para casa, o pai não está em casa, está trabalhando, coisa assim, não pode ter esse contato de acompanhar. Então, assim, quando eu mando um vídeo, ficam super felizes, porque vem um vídeo do filho treinando, eles conseguem ver como é que é a estrutura do filho no treino do filho. Então, é bem bacana, assim. Esse feedback das famílias é importante, até para que a gente, como professores, consiga também modular o formato de trabalhar com cada criança. Sim, é legal. Voltando agora à parte é satisfatório quando você vê um aluno teu que foi... tu olha uma criança, às vezes sem muita coordenação motora, e quando você vê a criança competindo no alto rendimento com uma coordenação motora fantástica, porque ela teve uma boa base. Então é gratificante, é bem bacana. É o que a gente está comentando sobre misturar as modalidades. Vai acabar dando para ela um métier motor muito maior, e aí quando ela for adolescente, for ali adulto, vai poder escolher de fato a modalidade competitiva dela e poder desenvolver diferente da maioria das crianças que a gente tem hoje, infelizmente, né, que é só dedinho, né, em casa, apartamento, fechado, não existe o subir na goiabeira para um jogar goiaba podre na cara mais do outro, que era uma diversão muito legal nossa quando a gente era criança. Verdade. Né, correr na rua, jogar futebol na rua, não existe hoje, é muito difícil. Ou a criança é filiada a algum clube social da cidade, ou hoje tem pouquíssimos espaços, e é isso que as praças estão tentando resgatar, né, através do poder público, para poder trazer a família, a criança. A Beira Rio já, evidentemente, já todo final de semana está lotado, e quem sabe aí investir para melhorar e aumentar um pouco mais esses espaços, não só de lazer, mas trazendo também essas famílias e crianças para dentro dos esportes, para se tornar competitivo também. Sim. Itajaí é muito privilegiada nesse quesito, viu? É muito show. Eu nasci em São Paulo, moro em Itajaí há 16, 17 anos já, e conheço quase o Brasil todo. E dá para ver o diferencial do trabalho, das opções, oportunidades que temos aqui em Itajaí através da FEMEL, o trabalho desenvolvido. É muito show ter essa cartilha, esse leque de opções para as crianças, né? Poder escolher entre o basquete, o judô, o jiu-jitsu, a capoeira, a natação, entre uma infinidade. Isso faz toda a diferença para a cidade. Pessoal, vamos fazer só mais um break. Rapidamente voltamos aqui com os dois professores e, em seguida, a gente vai falar sobre a nossa OLESC, que está começando agora e Itajaí está indo muito forte, e também sobre uma surpresa para vocês. Eu tenho certeza que todos vão querer participar. Já voltamos. Para dentro do esporte, traz as nossas crianças para o caminho do bem, o caminho que o esporte traz de disciplina. Pessoal, para a gente finalizar, considerações finais, e deixa eu dar uma provocada. Recentemente, a poderosa seleção dos Estados Unidos no Campeonato Mundial tomou da Alemanha. Como isso reflete para dentro do mundo do esporte? Que é muito difícil isso acontecer. Na verdade, sim, se tu for analisar, não existe mais aquela seleção imbatível. Tu vê por todos os esportes. Hoje em dia, se falasse um nome, o time de menor expressão já tinha medo, já entrava derrotado em quadra. Hoje em dia, com todo esse trabalho até mesmo de iniciação de base, porque tu pega muitos países, tu pega que a base deles é fantástica. Eles deixam de participar de uma competição, por anos de participar de uma competição, porque eles estão vindo com a base. Quando essa base chega a um nível competitivo, tu vê, mas até as competições passadas não existia esse país na competição. E agora estão entrando ganhando dos melhores. Então, assim, a iniciação, a base bem preparada, quando chega, ela detona. Então, assim, hoje em dia, tu tem que ter uma base e a parte psicológica. Que nem eu costumo falar com meus alunos, quando você entra numa competição, se você entrar, o time deles é muito bom, vão perder. Já perdeu.
É verdade. Você tem que entrar, o time deles é muito bom, então tá, hoje eles vão ver quem somos nós. Entrar com confiança, se perder, alguém vai ter que ganhar. Acontece. Perder, jogando teu máximo, tá ótimo. Agora, entrar como derrotado, não. A arte marcial nos traz inúmeros exemplos sobre o não existir ou imbatível. Não é mesmo? O MMA, com vários nomes fortíssimos no mundo e que dominaram suas categorias de peso durante muito tempo, independente da competição, UFC, Jungle Fight, o que for, chega uma hora que tem alguém que vem e naquele momento se torna melhor. É como o amigo falou, sempre quando tem uma base forte, vem um resultado forte, né? E o mundo está em constante evolução. Eu acredito que se o atleta for bem preparado desde pequeno, vai chegar num sucesso com certeza. Não tem essa de invencível. O melhor dos melhores um dia vai ser derrotado. E cabe na arte marcial aprender com a derrota, aprender com os erros para poder superar, dar a volta por cima e voltar cada vez mais forte. Eu acho que por isso que a arte marcial transforma tanto. Porque na arte marcial a gente coloca a criança ali em constante aprendizado, em aceitar a derrota e se transformar, aprendendo com a derrota, em uma pessoa melhor. Uma resiliência constante. É isso aí. Sempre aprendendo com a derrota e o erro para poder evoluir. Com Tem que certeza. ser dessa forma, né? O esporte, de forma geral, precisa e ensina isso para a criança, que é algo que ainda está faltando bastante para as crianças de hoje em dia, que lidam muito mal com frustração, lidam muito mal com o não, lidam muito mal com a derrota, e o esporte entra na vida delas para mostrar que isso é o essencial para fazê-las evoluírem. Ensinamento para a vida, né? Até porque na vida aqui fora dos tatames, fora das quadras, a gente vai mais perder do que ganhar. E se a gente se frustrar sempre, não tem psicológico que aguente. Então, é aprendizado atrás de aprendizado. Pegando esse gancho também do mais perder do que ganhar, quem estava naquela palestra do César Cielo escutou muito bem. Ele falando de quantas provas ele perdeu e quantas ele ganhou. Então, assim, É simples assim. é simples. Você vai perder mais que vai ganhar. Só que você tem que saber que aquelas vitórias que você teve foram fantásticas e foram o que valeu a pena todo aquele esforço que você teve. Então as derrotas você esquece, as vitórias não, né? O Cezão sempre coloca que nadou mais de 4.000 provas para ganhar, hoje chegou a 3 medalhas olímpicas, 19 medalhas de mundial, cara fora de série, mas para ele chegar nesse nível, ele teve que ir perdendo, evoluindo, várias vezes. Não adianta. A derrota, ela vai acontecer, mas você tem que saber que você procurar não ter os mesmos erros na próxima. Então, procurar sempre evoluir e melhorando. Professor Mandrake, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo carinho aí com os alunos, com as crianças de Itajaí. Manda um recado pro pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar num programa como esse. Isso ajuda a divulgar, propagar nosso trabalho, né? Só tenho a agradecer todo o apoio que nós tivemos durante todos esses anos. Convido as famílias, não só crianças, não importa a idade, não tem idade para o jiu-jitsu. A partir dos 3 anos de idade até a última idade, lá no nosso espaço vai ser muito bem recebido. Temos aulas divididas por faixa etária, iniciação esportiva, temos vaga para pagantes, para quem não tem condições, lá tem estrutura para a família toda. Quero agradecer mais uma vez aí a parceria com o mestre Renzo Gracie, com o Instituto Renzo Gracie. Agradecer ao Fabíola, o Rodrigo que correm junto comigo, Rogério Russi e a vocês, né, aqui do programa, a FEMEL, a Iniciação Esportiva, ao Hudson. Sem vocês, nada desse trabalho que a gente vem fazendo seria possível. Professor Lucas. Então, também gostaria de agradecer aí ao Hudson aí, a FEMEL, dar os parabéns ao Hudson e a parte de FEMEL, a Itajaí, por toda essa parte da iniciação esportiva, que é fundamental, que é uma base aí para todos os esportes e que ajuda muito a criançada. Que toda essa parte de iniciação e de quadras espalhadas pela cidade acaba mantendo as crianças mais ocupadas, focando numa coisa boa, que é o esporte, e tirando às vezes ela da rua de fazendo coisa errada. Então, assim, queria agradecer ao espaço no programa também, a você, a todos aqui, e dar os parabéns aí para Itajaí, pela FEMEL e para todo mundo aí. Estamos todos juntos pelo bem do esporte de Itajaí, pelo crescimento das nossas crianças. E voltamos em seguida com um assunto que vai te interessar, uma grande surpresa. Estamos retomando um programa que há 2 anos atrás foi executado, 2 a 3 anos atrás, e fez a diferença na vida de
alguns itajaienses, a gente quer oportunizar para você de novo essa mudança de vida. E vamos falar sobre a OLESC que está começando agora também. Já voltamos.